a mentira milionária que você acredita sobre inteligência. Desde criança te fizeram acreditar que inteligência é um dom, um presente misterioso dado a poucos sortudos. Você olha para gênios como Einstein, Tesla ou Da Vinci e pensa: eu nunca serei assim. Esse pensamento repetido silenciosamente por milhões não é apenas falso. Ele foi implantado para manter você no piloto automático, funcional, mas longe do seu verdadeiro potencial. E o pior, essa crença é a maior prisão invisível que você já aceitou. A verdade é brutal. Inteligência não é talento, é estrutura. Todo gênio que você admira usou uma engenharia mental invisível que nunca foi ensinada na escola. Eles não nasceram prontos. Eles se construíram com padrões de pensamento completamente diferentes do que você aprendeu. Enquanto o mundo ensinava a decorar, eles aprendiam a pensar. Enquanto você seguia regras, eles desmontavam a realidade para montar algo novo. Pense comigo. Se a genialidade fosse genética, como explicar as centenas de prodígios que surgem sem nenhum histórico familiar brilhante? Como explicar pessoas comuns que se tornaram lendas intelectuais? É porque existe um sistema mental, um tipo de código de pensamento que pode ser treinado. Um código que permite absorver conhecimento com velocidade, criar conexões inesperadas e pensar como ninguém ao seu redor. E ele está escondido à vista de todos. A escola nunca te mostrou isso. Não porque não sabiam, mas porque o sistema educacional foi moldado para produzir obediência, não genialidade. O mundo não precisa de milhões de pessoas pensando de forma original. Precisa de engrenagens que sigam ordens, não de arquitetos do pensamento. Por isso, a estrutura que forma um cérebro verdadeiramente brilhante foi apagada dos currículos, excluída dos métodos e ridicularizada como sonhadora. Mas você está aqui agora e isso muda tudo, porque a partir deste ponto, você vai começar a reconstruir essa fundação mental. Vai entender, passo a passo, como instalar esse sistema de pensamento dentro da sua mente. Não é motivação barata. É um processo preciso, estratégico, cientificamente alinhado com a forma como os grandes gênios operavam. E no momento em que você perceber o que está por trás do pensamento extraordinário, nada no mundo parecerá impossível. A prisão invisível do sistema educacional. Você já se perguntou por que tantas pessoas odiavam a escola, mesmo sendo inteligentes? Por que um lugar supostamente feito para desenvolver mentes parecia mais uma fábrica de tédio e frustração? A resposta é simples e perturbadora. A escola não foi feita para criar pensadores. Ela foi projetada como uma linha de montagem mental, onde criatividade atrapalha e obediência é premiada. A cada prova decorada, a genialidade era sufocada em nome do controle. O modelo educacional moderno nasceu durante a Revolução Industrial, quando o que o mundo precisava não eram gênios, mas operários. Gente capaz de seguir ordens, não de questioná-las. Gente que decorasse instruções, batesse ponto e nunca pensasse em alternativas. E até hoje, mesmo com toda a tecnologia ao nosso redor, esse sistema ainda domina. O problema? Você está tentando se tornar extraordinário usando um modelo feito para manter você comum. Einstein odiava a escola. Tesla fugia das regras formais. Da Vinci era considerado indisciplinado. Todos eles ignoraram os métodos tradicionais porque perceberam algo que ninguém dizia. O verdadeiro aprendizado não acontece quando você se submete, mas quando você simula, questiona, imagina. Eles desenvolveram seus próprios métodos mentais, e é por isso que eles criavam ideias anos à frente do seu tempo,
porque pensavam em um nível que a escola jamais alcançaria. Enquanto você era avaliado por decorar fórmulas, eles treinavam a mente como um laboratório de experiências. Enquanto você respondia a múltipla escolha, eles criavam realidades alternativas dentro da cabeça. E é por isso que você, mesmo com anos de estudo, ainda sente que não sabe pensar de verdade, porque nunca te ensinaram o que é pensar, apenas o que é repetir. Mas isso muda agora. Você está prestes a instalar um novo sistema operacional no seu cérebro. Um sistema que não obedece à velha lógica do ensino tradicional. Um sistema baseado em imagens mentais, simulações realistas, questionamentos impossíveis e reconstrução de ideias. O mesmo tipo de estrutura que os gênios usavam, escondido à vista de todos, mas nunca ensinado em sala de aula. E se você seguir até o final, vai perceber: o que chamavam de impossível era só uma mente ainda não treinada. O hack mental proibido. Pensar com imagens, não com palavras. Se você quer pensar como um gênio, precisa parar de pensar como a maioria. A maioria pensa com palavras, frases mentais, listas, definições. Mas os gênios não fazem isso. Eles pensam com imagens, movimentos, simulações. Para eles, cada ideia é uma experiência sensorial completa, como se estivessem vivendo dentro do conceito, não apenas entendendo, mas sentindo. Einstein dizia que não pensava com palavras, mas com imagens. Tesla visualizava suas máquinas funcionando em detalhes, corrigindo falhas no plano mental antes mesmo de tocar uma ferramenta. Da Vinci desenhava o corpo humano em camadas, criando visões que médicos levariam séculos para compreender. Eles não liam a realidade. Eles a projetavam por dentro como se vivessem num cinema mental. Isso é hipervisualização, o código oculto da genialidade. Seu cérebro entende imagens com mais velocidade, profundidade e retenção do que qualquer outro formato. A ciência já provou que visualizamos antes mesmo de entender racionalmente. É por isso que você lembra de rostos mais do que de nomes. Mas ninguém nunca te ensinou a usar essa capacidade para aprender, criar ou resolver problemas. E esse é o erro fatal. Porque pensar com imagens é como ativar um superpoder cerebral que estava adormecido. Você quer aprender algo novo? Imagine-se fazendo. Quer entender um conceito? Crie uma cena mental onde ele acontece. Precisa resolver um problema? Simule os possíveis resultados como se assistisse a um filme interativo. Quando você treina isso todos os dias, seu cérebro começa a pensar em 3D, não em frases, mas em realidades alternativas. E é aí que tudo começa a acelerar. Raciocínio, memória, criatividade. A partir de agora, toda vez que for aprender algo, feche os olhos. Construa uma cena visual rica em detalhes. Veja, ouça, sinta. Transforme a informação em uma história que seu cérebro vive. Isso ativa áreas profundas da mente, criando ligações poderosas e duradouras. A diferença entre um cérebro comum e um cérebro genial não está na capacidade, está no formato do pensamento. E você acaba de aprender como mudar o seu. Destrave a realidade com perguntas impossíveis. A maioria das pessoas vive dentro de uma caixa invisível, limitada por aquilo que foi ensinado como certo. Elas seguem fórmulas, acreditam em verdades prontas e raramente questionam o que está por trás. Mas os gênios, eles destroem essa caixa. Eles não aceitam o que foi dado. Eles provocam a realidade com uma simples pergunta. E se tudo isso estiver errado? Einstein perguntou. E se o tempo não for constante? E mudou a física para sempre. Tesla questionou.
E se pudermos transmitir energia sem fios? E antecipou tecnologias que usamos hoje. Da Vinci olhou para os céus e se perguntou: e se o ser humano pudesse voar? E desenhou as asas do futuro. Toda revolução começa com uma pergunta impossível. E essas perguntas ativam áreas do cérebro que permanecem dormentes na mente comum. Perguntar e se obriga o seu cérebro a sair do modo automático e construir caminhos novos. Você cria tensão cognitiva, e essa tensão obriga seu cérebro a crescer. Um gênio não busca respostas imediatas. Ele busca perguntas tão absurdas que forçam a mente a se transformar para acompanhá-las. É nesse esforço que a genialidade nasce, na frustração produtiva que cria um novo nível de pensamento. A prática é simples e poderosa. Todos os dias, escolha uma verdade comum e questione-a até o limite. Pergunte: e se isso for completamente falso? E se houver uma forma 100 vezes melhor de fazer isso? O que ninguém está enxergando aqui? Essas perguntas não exigem respostas imediatas. Elas exigem um cérebro afiado, ousado e preparado para ver além do óbvio. A mente que desafia, cresce. A mente que aceita, enfraquece. Quanto mais você pratica esse exercício de destruição de certezas, mais começa a ver padrões escondidos, oportunidades invisíveis e soluções que ninguém percebe. Isso não é rebeldia intelectual. É o método secreto da inovação. E se você aplicar isso com consistência, vai descobrir que a realidade nunca foi sólida. Ela sempre esteve esperando alguém ousado o suficiente para reescrevê-la. Sobrecarregue seu cérebro de forma estratégica. Você foi ensinado a ir devagar, a estudar um assunto por vez, a evitar o excesso de informação. Mas o cérebro de um gênio funciona diferente. Ele cresce com pressão, evolui com sobrecarga. Quanto mais estímulos contraditórios e complexos você processa, mais ele se torna rápido, afiado e poderoso. Imagine seu cérebro como um músculo. Se você treina leve, ele nunca se fortalece. Mas se você o desafia com ideias opostas, opiniões conflitantes, dados intensos e caóticos, ele se adapta. E rápido. Esse é o segredo por trás dos pensadores exponenciais. Eles não evitam o caos. Eles o forçam, controlam e extraem clareza de dentro dele. O método é simples. Escolha um tema e mergulhe em 3 pontos de vista completamente diferentes. Leia artigos que discordam entre si. Veja vídeos que defendem ideias opostas. Force sua mente a buscar um padrão entre o ruído. Essa tensão intelectual cria uma explosão de conexões neurais. E com o tempo, seu cérebro aprende a lidar com complexidade com facilidade. A maioria das pessoas trava diante da contradição. Gênios prosperam nela, porque onde os outros veem conflito, eles veem integração. Eles não escolhem um lado, eles criam um terceiro caminho. Essa capacidade de juntar peças que ninguém jamais combinou é o que gera inovação real. E você pode treinar isso diariamente. Não espere conforto, não espere linearidade. Gênios se jogam no fogo mental e saem dele com ideias cristalinas. É esse tipo de sobrecarga estratégica que transforma um cérebro comum num processador de soluções avançadas. Mas lembre-se, o segredo não é só consumir mais. É consumir com intenção, com desafio, com direção. E agora que você sabe disso, o jogo muda. O plano diário de 30 dias para reprogramar sua mente. Chegou a hora de sair da teoria e entrar no treinamento. Você não vai apenas pensar diferente. Vai treinar seu cérebro como um atleta treina o corpo. Durante os
próximos 30 dias você vai instalar novos circuitos mentais que mudarão como você aprende, decide, cria e age. Gênios não são aleatórios. Eles seguem rotinas poderosas. E é exatamente isso que você vai aplicar agora. Uma rotina de reprogramação cognitiva. Tudo começa nos primeiros 30 minutos do seu dia. Em vez de pegar o celular, você vai alimentar sua mente com uma pergunta de alto impacto. Qual ideia pode mudar minha vida hoje? Ou, se eu não tivesse limites, o que eu criaria agora? Essas perguntas despertam seu subconsciente, forçam foco e ativam camadas mais profundas do seu pensamento. A primeira coisa do seu dia deve ser pensamento de alto nível, não distração rasa. Depois, dedique 15 minutos à visualização ativa. Pegue um problema real ou uma ideia nova e transforme em uma simulação mental. Imagine cada detalhe com clareza: cores, sons, movimento, ritmo. Essa prática, repetida diariamente, transforma seu cérebro em um laboratório tridimensional de ideias. Com o tempo você vai notar algo impressionante. Começa a encontrar soluções antes mesmo de tocá-las no papel. Agora vem o sprint de inteligência. Por 20 minutos, leia de 3 a 5 fontes sobre o mesmo tema, alternando rapidamente entre elas. Extraia um insight de cada e explique em voz alta como se ensinasse. Esse exercício treina velocidade de absorção, síntese, análise crítica e clareza de pensamento. Tudo ao mesmo tempo. E não precisa mais que 20 minutos. É intensidade, não duração, que reprograma sua mente. Por fim, você vai eliminar a preguiça mental. Sempre que surgir o pensamento, depois eu faço, ou isso é difícil, haja, imediatamente. Diga em voz alta: minha mente foi feita para desafios. E faça algo, mesmo pequeno. Isso ensina seu cérebro a obedecer à ação, não à hesitação. Repita esse ciclo por 30 dias. E quando terminar, você não terá apenas mudado sua forma de pensar. Terá se tornado mentalmente inquebrável. Como tornar irreversível essa evolução mental? Você já começou a mudar. Sua mente já está operando em outra frequência. Mas aqui vai o alerta. O cérebro ama voltar ao conforto antigo. Se você não consolidar essa nova forma de pensar, em pouco tempo, velhos hábitos vão retomar o controle. O que era uma revolução vira lembrança. Por isso agora é hora de fixar essa evolução no seu estilo de vida. Não como exceção, mas como regra. A primeira mudança é simples. Pare de tratar pensamento como tarefa. Pensar não é uma atividade que você faz de vez em quando. É o modo como você vive. Gênios não têm horários para serem inteligentes. Eles vivem em observação, análise e conexão. A genialidade está em perceber um detalhe no trânsito, em questionar uma fala num café, em enxergar o sistema escondido numa notícia comum. Pensar passa a ser automático, e isso muda tudo. Segundo passo: aprofunde tudo. Sempre que aprender algo novo, vá além. Não se contente com a superfície. Pergunte: qual o padrão por trás disso? Como isso se conecta com outra área totalmente diferente? Quem ganha com essa ideia sendo aceita? Pensar profundo é o que separa o esperto do extraordinário. E quanto mais você treina esse padrão, mais sua mente se acostuma a escavar realidades invisíveis. Terceiro, desenvolva crenças de crescimento. Muitos ainda carregam a ideia de que inteligência tem limite. Isso é veneno mental. O cérebro é plástico. Ele se molda ao uso. E quanto mais você o desafia, mais ele responde. Comece a dizer: estou ficando mais inteligente agora mesmo. Essa dificuldade está fortalecendo minha mente.
Você está treinando não só a cognição, mas a crença que sustenta ela. E isso se torna inquebrável. Por fim, proteja sua mente como se fosse seu maior patrimônio, porque é. Evite poluição mental. Redes sociais rasas, notícias tóxicas, conversas vazias. Alimente-se de ideias de alto valor, estude com intenção e cerque-se de mentes que te desafiem. A genialidade não é um dom raro. É uma disciplina mental rara e agora você tem o mapa. Basta continuar caminhando. Com força, com clareza, com foco. O lado sombrio da genialidade e como não ser engolido por ele. Quanto mais sua mente se eleva, mais você percebe. Pensar como um gênio tem consequências. A realidade começa a parecer previsível, repetitiva, superficial. As conversas soam rasas, as pessoas reagem mal ao que você enxerga com clareza, e a tentação de se isolar, de abandonar o mundo comum, se torna real. Mas esse é o perigo, silencioso. Uma mente extraordinária sem controle pode se transformar numa prisão brilhante. Tesla morreu só, incompreendido, obcecado. Nietzsche enlouqueceu sob o peso de suas ideias. Einstein dizia que a solidão era o preço do pensamento profundo. Gênios que não dominam seu poder são consumidos por ele. E o que começa como lucidez pode terminar em arrogância, depressão ou desistência. Por isso, o verdadeiro mestre da mente não é aquele que pensa mais. É o que sabe como equilibrar luz e sombra. Primeiro passo: não tente salvar todos com suas ideias. A maioria não quer enxergar mais. E tudo bem. Use sua inteligência para observar, não para julgar. Escute com atenção. Simplifique ao falar. Influencie sem confrontar. O verdadeiro gênio constrói pontes, não muros. Ele entende que parte do poder mental é a arte de comunicar ideias complexas com empatia e estratégia. Segundo, não caia na armadilha do excesso de pensamento. Gênios costumam pensar demais, analisar demais, planejar demais. Mas sem ação, pensamento se transforma em paralisia. Estabeleça o hábito de decidir rápido, experimentar sem medo e aprender com a ação. Adote a mentalidade do teste. Não precisa ser perfeito, precisa ser feito. É na execução que a genialidade se transforma em impacto real. E por último, preserve sua energia mental. Grandes mentes entram em colapso porque nunca desligam. Você precisa de pausas conscientes, de momentos de silêncio interno, de movimento físico, de recuperação, meditação, natureza, respiração. Tudo isso recarrega a máquina. O cérebro genial é como um motor de corrida, poderoso, mas exige manutenção precisa. E agora que você conhece esse lado sombrio, tem também o mapa para não ser engolido por ele. Capítulo 9. A regra de ouro. Controle sua inteligência antes que ela controle você. Ser inteligente é uma dádiva, mas se você não souber usar esse poder com consciência, ele se volta contra você. Uma mente veloz pode atropelar suas emoções. Uma percepção aguçada pode te isolar do mundo. Um pensamento incontrolável pode destruir sua paz. Por isso, o passo final não é pensar mais, é dominar a própria mente. Porque quem não comanda sua inteligência acaba escravizado por ela. Controle começa com intenção. Não pense por impulso, pense com propósito. Use sua mente para criar, não apenas para criticar. Toda vez que perceber que está caindo em espirais de análise, pare e pergunte: o que posso construir com isso? Gênios que marcam o mundo
Não são os que apenas enxergam os erros, são os que criam soluções. Inteligência verdadeira é produtiva, não apenas perceptiva. Depois integre emoção à lógica. Alta cognição sem empatia cria frieza. Genialidade sem equilíbrio emocional vira arrogância. Desenvolva sua inteligência emocional com o mesmo zelo que desenvolve o raciocínio. Entenda suas emoções. Nomeie seus estados mentais. Conecte-se com os outros sem diluir sua essência. A mente mais poderosa é aquela que entende o mundo e sente com profundidade, ao mesmo tempo. E então vem a disciplina. Treine sua mente todos os dias como um guerreiro afia sua espada. Aprenda, questione, visualize e execute. Proteja sua atenção como um recurso sagrado. Diga não ao que rouba sua clareza. Reforce as crenças certas. Eu ajo rápido. Minha mente é minha aliada. Eu não fujo do desafio mental. A diferença entre alguém brilhante e alguém indomável está na prática constante. Agora você chegou ao limite entre o possível e o extraordinário. Sua mente foi expandida. Seu sistema foi instalado. Sua percepção foi elevada. Mas a escolha final é sua. Ou você se transforma no mestre do seu intelecto, ou se torna vítima da própria genialidade. E a verdade é simples. Quem domina a mente, domina o jogo. A partir daqui, nada no mundo pensa igual a você. E isso pode ser sua arma mais letal ou sua ruína. O que vem agora? Você chegou até aqui, e isso por si só já te coloca em um novo nível de consciência. A maioria para na superfície. Você mergulhou. Enquanto milhões ainda acreditam que inteligência é um dom fixo, você provou a si mesmo que ela é uma habilidade treinável. Mas o mais importante não é o que você aprendeu. É o que você vai fazer com isso agora. A sua mente não é mais a mesma. Ela foi exposta a um sistema proibido, a técnicas ignoradas pelas escolas, a perguntas que destroem muros internos. Você já sente a diferença. Suas conexões estão mais rápidas, suas ideias mais claras, seu olhar mais agudo, mais atenção. O caminho do pensador é longo, e genialidade de verdade exige continuidade. O próximo passo não é opcional, é necessário. Porque toda mente em expansão precisa de um novo desafio, uma nova estrutura, uma nova profundidade. E é exatamente isso que a parte 2 oferece. A fórmula do sussurro, o módulo avançado que transforma genialidade em domínio. Nele você vai aprender como influenciar mentes, controlar sua neuroquímica e pensar como os 1% mais estratégicos do planeta. Mas antes de continuar, volte e fortaleça tudo o que aprendeu aqui. Refaça os exercícios, aplique os métodos, teste as ideias na vida real. Porque essa base é o alicerce da sua evolução. Quando estiver pronto para a próxima etapa, saberá, e quando isso acontecer, não haverá volta. Sua mente será uma arma de criação, estratégia e transformação, inquebrável e incontrolável. Agora você tem o mapa, tem as chaves, tem o sistema. Mas lembre-se, o mundo ainda vai tentar te puxar de volta para o comum. Cabe a você decidir. Você vai esquecer esse poder e voltar ao automático? Ou vai continuar subindo, criando, influenciando, dominando? A resposta já está dentro de você. E a única pergunta que importa agora é: qual mente você vai escolher viver a partir de hoje?